Olha, Tá. olha, a técnica é o seguinte. Ó, veja só, pessoal. Bom, eu tenho a F. Eu vou escolher dois caminhos aqui, ó. Eu vou escolher um gama 1, que ele é paralelo, uma curva aqui, tá? Paralela ao eixo X, ou seja, uma reta. Eu vou escolher uma outra curva, que é paralela ao eixo Y, vou chamar de gama 2. Tá? Eu vou compor a F da curva. O que vai dar? Deixa eu mudar a cor aqui. O que vai dar quando eu compor? A composição vai da F com a curva vai dar uma linha aqui e uma outra linha aqui, tudo bem? Certo? Com o ponto... Ok? Dentro lá do gráfico, tá? Se eu pegar a derivada disso vai ser um vetor aqui, no ponto, tá? No ponto específico aí. Isso vai ser, esse vetor é a derivada de gama 1, com relação a t, né? Isso aqui vai depender de um parâmetro t. Se eu pegar a derivada da outra curva, eu vou ter um vetor aqui. Vocês concordam que esses dois vetores estão dentro do plano tangente? Porque esse vetor, sendo a derivada, ele é tangente a essa curva rosa aqui. E esse outro vetor é tangente à curva amarela. Então, eu quero gerar um plano a partir desses dois vetores. Ok? Eu faço o processo natural. O que eu faço? Ó. O que eu faço? Eu pego o produto vetorial. Vocês viram o produto vetorial? Produto vetorial de dois vetores, que vai dar o vetor aqui. E essa, produto vetorial dos dois, né? Essa vai ser a direção do vetor normal. Ou seja, isso aqui vai ter que dar isso aqui, ó, esse vetor. Ok? E aí o ponto é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, que é o ponto x0, y0 e f de x0, y0. Certo? Que eu chamei ali de v0. Mas esse v0 eu nem queria ter posto v0. Esse v0 é o f de x0 e y0, certo? Ok? Porque, a princípio eu tenho isso, né? E a função. Então eu substituo o ponto na função que dá o v0, né? Ok? Oi? Esse produto vetorial ele coincide com a soma desses dois vetores? Ou não? Com a soma? Não. Ele é ortogonal aos dois. Você tem um vetor aqui, um vetor aqui. O produto vetorial ele é aqui. Certo? Ele é ortogonal aos dois vetores. Ele é o produto vetorial, né? Certo? Então, é claro que ele já dá a direção normal. Certo? Da reta normal. É, perpendicular. E aí, para gerar o plano, eu tenho que gerar o plano a partir desses dois, né? Mas aí eu consigo, usando isso, Fica no plano que é tangente. Olha, então vamos fazer. Ó, então vamos lá. Então eu vou pegar essa curva tome no bom sentido. Ó, eu vou chamar, eu vou mudar O um pouco, dedo eu vou está pegar com a a gama 1 cabeça na embaixo, frente. eu vou chamar este de gama 1, já a composição, tá? Para não ficar mudando muito o nome. Deixa eu chamar esse de gama 1, eu já vou chamar esse aqui, ó, este aqui, essa curva amarela, eu vou chamar de gama 2, aí a derivada vai ser isso. E eu vou chamar essa curva rosa de gama 1, aqui. Gama 1, e a derivada vai ser aqui. Então está no espaço, tem 3 entradas, certo? Olha, como eu quero a composição dessas retas, o que eu tenho que fazer? Aqui eu estou variando o x, e o y está fixo.
Quem vai ser o y? Vai ser o ponto que eu escolhi aqui, o y0, certo? Isso é fixo. Então eu estou variando x num parâmetro t. O y é o y0. Como eu estou compondo aqui em cima, eu estou subindo isso, certo? Essa reta é t, y0. Certo? Mas como eu estou compondo, tem a outra coordenada, que é f de t, y0. Que é o z, que eu estou subindo, eu estou pegando isso e jogando lá no... Ok? Gama 2 vai ser o quê? Gama 2 é a composição dessa reta lá em cima. Então aqui o x está fixo. E o y está variando. Então o x está fixo, é um número isso. Aqui é o parâmetro variando. E aqui, como eu estou subindo, é f de x0t, tudo bem? Olha aqui, o interessante, pessoal, é que como o x está fixo aqui, quando eu derivar essa f, a derivada dessa f, bom, fazendo a composição C aqui, lembra que é a soma da derivada parcial vezes a derivada de x, só que a derivada de x é zero, vai sumir. O que vai sobrar? Vai sobrar só a derivada de f com relação a y. Vou fazer mais direto isso, ó, porque é a seguinte, é a f composta de uma curva, não é? Eu quero derivar as curvas, não quero? O que vai ser a derivada disso aqui, ó, por exemplo? Não seria a derivada de f com relação a x no ponto x0, esse aqui, vezes a derivada de x, só que x é um número. Se eu derivar o x aqui, o que vai dar? Zero. Porque x é um número. Não tem um parâmetro t aqui. Certo? O x não está dependendo de t. Então isso está zero e some. O que vai sobrar? Só a outra parte. Aí no ponto específico, calculando no ponto específico, né? Vai existir um t0 aqui. Vezes a derivada de y. Só que a derivada de y é 1. Então a derivada disso vai ser a derivada parcial. É aí que vai aparecer isso aqui, ó. Né? Então olha só. Ó. O que vai ser a derivada da primeira curva? Tá até quente a câmera. Ou seja, esse vetor aqui, ó. Vai ser 1, certo? Derivada de curva lá no começo, quando eu começar a segunda parte, né? 1, 0, porque esse é um número, não depende de t. E aqui, ó, o x, o y está fixo, o x depende de t, mas é t elevado a 1. Então vai acontecer o que eu falei aqui embaixo. O que vai dar? Vai dar derivada de f com relação a x, no ponto em questão. E o que vai ser a derivada da curva 2? Vai ser 0, que é um número, não depende de t, 1, e derivada de f com relação a y. O ponto, eu estou escolhendo um ponto aqui, ó, x0, y0. Que é desde o começo que eu estou usando. Então, e aí? A direção normal, olha só, direção normal. É o produto vetorial dos dois. É o produto vetorial desses dois aí. E aí, se vocês se lembram bem, é o IJK, né? Determinante disso aí, né? Aí copia 1, 0. Derivada de f com relação a x. Eu não vou escrever o ponto para simplificar a notação, tá? Mas subtém sempre. 0, 1. Só para não carregar muito aqui as pontos, eu não vou escrever o ponto aqui, ó. Olha o que vai dar isso. Eu não quero apagar a fórmula, então eu vou fazer aqui no meio, tá? O que é? Aqui dá 0, determinante, tudo bem, pessoal? Aqui dá 0. Aqui dá 0 de novo, tudo bem? E aqui dá 1,
vezes 1 vezes K. Então fica K. Você fez umas curvas estranhas. K. Oi? Você fez tipo curva assim pra É calcular. como se eu estivesse copiando as duas colunas aqui. Aí quando eu faço isso, com isso, esse vai repetir aqui, Ah, certo. né? Fazendo de meio de cabeça, né? Mas é um processo... Diagonal principal, menos secundária, tá vendo? Não, estou copiando as duas colunas aqui, estou aplicando a regra de Sarros. E aí faço as... Certo? E depois do outro lado. Tudo bem? Todo mundo vai fazer isso, pessoal? Aprendemos, mas esquecemos. Diagonal, seu que? Cálculo, né? Isso aí em álgebra. O que é? Não, é em... É álgebra, né? Não é álgebra. As 3 diagonais, menos as 3 é álgebra. diagonais. Sei lá, eu... Tá? Geometria. Então, É, em geometria desse geometria. lado Em deu geometria. K, do outro dá 0 aqui. Esse com esse dá menos isso vezes J, certo? Menos, porque está desse lado. Menos isto aqui no ponto vezes J. E aqui vai dar menos I vezes isso aqui, né? Então, menos... Só borracha. Olha de agora. Vezes I. Ok? Ok. Bom, essa é a direção normal aqui, certo? Direção normal. Então, o que que vai ser? Bom, em outras palavras... É IJK, certo? As 3 coordenadas. O I é esse. O K tem aqui, ó. É 1. O J tá aqui. É negativo também. Ah, os dois ligam. Peraí. Saiu com o sinal trocado, né? É negativo. E o K1. Saiu com o sinal trocado, mas isso não tem problema, porque o sentido, né? Só muda o sentido, a direção. Se eu trocar os sinais, muda o sentido, mas a direção continua a mesma. Como a reta vai para os dois lados, Tanto faz, né? tanto faz. É como se eu pegasse os lados. Então olha só, é o vetor, tá vendo? Ele saiu 1 aqui, ó. Né, que você tinha perguntado. Se saísse menos 1, nesse aí tava errado. Ou... Aí tá Tava errado. errado. Se saísse menos, tudo menos vai estar errado. Se eu pegar esse com sentido contrário, fica mais, menos, que é o que eu tinha aqui. Não, legal. Certo? Então, ó, eu concluo a direção normal, o ponto da reta que passa por esse ponto, certo? Mais o lambda vezes o vetor. Então está provado a essa equação. Eu só queria saber a direção tá dada. Ok? Beleza. Pelo movimento aí deu a hora, é isso? Então essa segunda parte eu não provei, mas a Não, reta normal- deve ser uma ideia mais ou menos.